Capítulo 2: A Irmandade do Crime. Parte 1: Alípio Cristiano de Freitas. Chegou a Ilha Grande em fevereiro de 74 e já entrou na cadeia com fama de valente. De fato, é um sujeito extremamente duro e convencido de ter uma missão entre os homens: fazer a revolução socialista no Brasil. Dele se dizia: deu porrada na cara de torturador do DOI-CODE durante interrogatório. E é verdade. Quando esse português naturalizado brasileiro entrou na Ilha Grande, condenado a 60 anos de prisão por crime político, trazia uma larga experiência de confronto com a lei e com os órgãos de segurança. Nasceu em Bragança, Portugal. Ordenou-se padre em 1953. Chegou ao Brasil 4 anos depois. Além de padre, era professor de História e Filosofia. A primeira estação da longa aventura até a Ilha Grande começa na Universidade Federal do Maranhão, onde ele dá aulas e ajuda a organizar a juventude católica. Participa também das lutas no campo, defende a reforma agrária e até a invasão de terras. A miséria do lavrador nordestino tocava o coração do padre. Alípio de Freitas se envolve profundamente na preparação dos líderes rurais e termina por fazer parte do Secretariado Nacional das Ligas Camponesas, fundadas por Francisco Julião. Em 1962, governo Jango, 9 anos depois de ordenar-se pela Santa Madre Igreja, Alípio de Freitas abandona o sacerdócio e mergulha de cabeça na luta política. Nesse mesmo ano, é sequestrado pela polícia em Recife e escapa. É preso novamente em 63 em João Pessoa, na Paraíba. Foi acusado de insuflar incêndios nos canaviais de 3 estados. Responde ao processo em liberdade. Com o golpe militar de 64, deixa o país e consegue asilo no México. O padre não desiste, disciplinado, autoconfiante, profundamente convencido dos ideais revolucionários despertados com a luta camponesa. Alípio de Freitas volta ao Brasil clandestinamente. Entra então para a Ação Popular Marxista-Leninista, a PML, uma organização de esquerda originária da juventude católica, enraizada nos setores progressistas e populares das igrejas do Nordeste. Mas o grupo não o satisfaz. O padre critica a linha política da organização e parte para outra tarefa ainda mais difícil. Funda um partido, o Partido Revolucionário dos Trabalhadores, PRT. A nova sigla da esquerda, em 69, adota a estratégia de guerrilha tão característica da época. O PRT prepara ações de propaganda armada em vários pontos do país. O próprio padre pega em armas e participa de expropriações, ou seja, começa a assaltar bancos. É com toda essa bagagem que Alípio Cristiano de Freitas chega ao Instituto Penal Cândido Mendes, na Ilha Grande. E a fama de durão o acompanha. O episódio do DOI-CODE fez nascer uma legenda em torno do padre. Aconteceu no dia 18 de maio de 1970, quando Alípio de Freitas foi preso no Rio de Janeiro. Durante uma sessão de interrogatório clandestino no quartel da Polícia do Exército, na Barão de Mesquita, zona norte da cidade, do DOI-CODE. Ele atacou o oficial responsável pelo inquérito do PRT. O depoimento a seguir foi prestado à Anistia Internacional e mais tarde reproduzido no livro de memórias Resistir é Preciso, da editora Record. Acompanhe as palavras do padre. Fui conduzido a uma cela, que me pareceu um escritório. Estavam uns 20 soldados e alguns graduados. Então um dos meus captores, a quem chamavam Dr. Léo, mais tarde soube ser um torturador contumaz e histérico, o Capitão Leão. Perguntou meu nome, mandou que eu respondesse alto, para que todos ouvissem. Fiquei calado, por certo habituado a ser obedecido prontamente. Se enfureceu com meu silêncio e ordenou de novo, gritando: "Qual o teu nome? Diz logo." Diante da minha recusa, investiu sobre mim, mas nem ele, nem qualquer dos presentes esperava uma reação minha.
Por isso veio desprevenido. Foi quando meu braço se esticou e acertei um murro nele, que descarregava todo o meu ódio em plena cara. Ele se estatelou. Houve um momento de perplexidade na sala, apenas um momento. Como uma matilha, todo o grupo avançou e me cobriu de socos e pontapés. Esse revolucionário determinado e radical vai parar na Galeria LSN. Entre 74 e 75, deixa na Ilha Grande as marcas de um talento nato, organizar. E ele é capaz de organizar qualquer coisa, do pessoal da faxina ao sistema de comunicação clandestino entre os presos, da distribuição de comida ao secretariado do coletivo dos presos políticos, que vai funcionar na Ilha Grande, até a remoção dos militantes para a Divisão de Segurança Especial, a DSE, no DESIP, no Complexo Penitenciário da Frei Caneca, lá no centro do Rio. Em 1975, o padre Alípio não foi o único a servir de exemplo e a dar involuntariamente orientação aos presos comuns do Fundão. Outros condenados tiveram um papel importante, mas o padre chega na Ilha Grande com uma experiência anterior junto aos internos do Presídio do Carandiru, em São Paulo, onde passou boa parte dos 9 anos da pena cumprida até a anistia de 79. Na cadeia paulista, os presos políticos tinham um coletivo muito ativo. Recorriam à greve de fome com frequência. Uma delas durou quase 30 dias sem comer e obtinham bons resultados, especialmente quando perceberam que o regime militar tinha muito medo de que um preso político morresse de fome na prisão, fato que iria provocar repercussão na mídia internacional. Com esse trunfo nas mãos, o coletivo do Carandiru conseguiu grandes vitórias. A dispensa do uso de uniforme, a liberação da entrada de jornais e revistas nas celas foram algumas delas. A greve de fome mobilizava o secretário de Justiça, o governador, o cardeal arcebispo de São Paulo e até o núncio apostólico. A vida na prisão efetivamente melhorou para os militantes encarcerados. Talvez por isso os presos políticos tenham começado a prestar mais atenção no que é que acontecia em volta. O tratamento dispensado aos presos comuns, segundo Alípio, era aviltante e desumano. É ele que conta. A certa altura da nossa prisão no Carandiru, nos demos conta de que éramos uma ilha privilegiada, em meio a uma imensa massa carcerária, mais de 6.000 presos do presídio. Então nos propusemos a fazer alguma coisa, mesmo que indiretamente viesse a beneficiar a administração do presídio. Discutimos o assunto longamente. Tudo na prisão é longamente discutido. Quando chegamos a um acordo, elaboramos uma proposta de trabalho e a levamos até a administração. Imediatamente, o coronel Guedes, que era o diretor do Carandiru, acedeu ao nosso propósito, sem criar qualquer tipo de objeção. Até eliminou as resistências que encontramos em certos interesses criados no presídio ao longo dos anos. O padre Alípio continua. Reorganizamos o serviço médico, tomamos conta da enfermaria, acabando com as mordomias daqueles que ficavam eternamente lá para se beneficiarem do tratamento especial dos doentes. Assumimos o controle da farmácia, o que prejudicou de vez os traficantes de psicotrópicos. Também o serviço médico dentário entrou em funcionamento, o que é muito difícil em qualquer presídio do país. O coletivo do Carandiru fez mais, além de promover essa, entre aspas, revolução nos serviços médicos e assistenciais da penitenciária, montou 2 cursos supletivos, um primário, outro de datilografia e um terceiro de desenho. As aulas iam do meio-dia às 9h30 da noite. É fácil imaginar como eram as aulas. A ênfase social e política parece evidente. Um processo de conscientização teve início, mas não prosperou muito. Provavelmente não avançou tanto quanto na Ilha Grande, porque lá não há registro de uma organização de presos comuns depois da anistia. Mas os presos políticos tiveram no Carandiru uma iniciativa importante. Tomaram conta de todo o departamento jurídico da cadeia, usando advogados condenados de maneira profissional.
De acordo com o padre Alípio, um atendimento responsável e sem discriminar ninguém. Alípio fala mais. Só pode entender o que isso significa quem, quando vai preso, precisou mendigar um recurso ou teve que arrancar os olhos da cara e pagar a outro preso para redigir um recurso, quase sempre mal alinhavado e inútil. Em pouco tempo, os presos políticos promoveram reformas e fizeram funcionar serviços que nunca antes atenderam ao preso comum. Essa assistência prestada pelos militantes de esquerda gerou um laço muito forte de amizade e respeito com a massa carcerária. O pavilhão 5, onde ficavam os encarcerados presos políticos e comuns, ganhou o apelido Milagre. Na Ilha Grande, o Departamento de Assistência Jurídica aos Presos também foi um fator de mobilização da massa carcerária. Mas ali, ao contrário do Carandiru, não foram os presos políticos que agiram. Foi a Igreja, através da Pastoral Penal da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Em São Paulo, o trabalho dos militantes condenados sofreu muitos reveses, os mais duros provocados por eles mesmos. Eles não se entendiam muito bem. Um dos grandes vícios da esquerda brasileira são os rachas inumeráveis, até na cadeia, onde o inimigo pode sufocar qualquer oposição com facilidade. Quando o presídio Tiradentes foi derrubado para dar passagem ao metrô, houve a unificação de todos os presos políticos paulistas no Carandiru. As divergências entre as várias organizações da cadeia vieram à tona com toda a força. O primeiro coletivo do Carandiru teve que aceitar um outro vindo do presídio Tiradentes. E aí logo surgiria um terceiro coletivo. Vamos recorrer mais uma vez ao padre Alípio. Era uma situação desgastante, mas inconciliável. Além dos problemas extramuros, os coletivos arcavam com os novos problemas advindos das últimas greves de fome. No começo chegou a haver até uma certa animosidade que impedia que se praticasse esporte juntos. Até no local de visitas a divisão podia ser percebida. Cada coletivo tinha as próprias atividades e organizava seu estudo, seu trabalho e sua solidariedade. É duro entender como algo assim pode acontecer. Presos na mesma cadeia, em geral na mesma galeria, e sofrem com as diferenças de orientação política e ideológica. Enfrentam um sistema penal cruel e desumano, mas ainda assim não conseguem se unir até o fim. Nas experiências da convivência entre presos políticos e comuns na Ilha Grande, as divergências ideológicas também foram notadas, e os presos comuns instintivamente se aliaram aos grupos mais ativos. No Rio de Janeiro, a convivência entre militante de esquerda armada e criminosos esteve suspensa entre 1946 e 1964. Foi reativada com a rebelião dos marinheiros que ocuparam o Sindicato dos Metalúrgicos na rua Ana Nery. O movimento foi um dos estopins do golpe que derrubou João Goulart em 64. A Justiça Militar considerou o caso como transgressão disciplinar. Puniu 60 a 80 marinheiros com base no Código Penal das Forças Armadas, que estabelecia: os condenados devem cumprir sentença em estabelecimentos penais comuns submetidos ao regime do estabelecimento. Foram então todos trancafiados no complexo penitenciário da Fricaneca, no centro do Rio. O ambiente carcerário era muito hostil e os presos políticos se organizavam em grupos sólidos para resistir às pressões na cadeia. Em 67 foram todos para Lemos de Brito. O diretor do presídio na época, João Marcelo de Araújo Júnior, conta o que aconteceu. Essa gente começou a se organizar para enfrentar hostilidades dentro da cadeia. E lentamente foi chamando para si os presos comuns. Nos anos da luta armada, começaram a dirigir de dentro da penitenciária os assaltos a banco com fins políticos e alguns sequestros. Mais tarde se verificou que o dinheiro arrecadado com o primeiro assalto a banco da guerrilha ficou guardado dentro da penitenciária Milton Dias. A maioria dos presos políticos, por ser mais habilitada, trabalhava nos setores administrativos, no hospital e na divisão legal. Eles tinham trânsito livre pela Praça Getúlio Vargas, que é um grande pátio dentro dos muros do presídio,
que une vários prédios. Com eles trabalhavam também estagiários da Faculdade Nacional de Direito. Foi assim que conseguiram mandar e receber instruções de dentro para fora da cadeia. O professor João Marcelo, que chegou a secretário de Justiça durante o governo Moreira Franco, explica como ficou sabendo as articulações dos presos políticos. Um dia veio até mim um preso que trabalhava na divisão legal. Ele era um estelionatário que estava prestes a cumprir uma pena. Faltava pouco para sair. E ele estava preocupado com as atividades dos presos políticos. Então ele me disse: Doutor, há armas com os marinheiros e o dinheiro daquele assalto está num cafofo de uma cela da Milton Dias Moreira. A maior parte do dinheiro já saiu, mas o senhor ainda encontra algum por lá. Quem monta todo esse esquema são os estagiários, que funcionam como pombos-correio. Eu não podia me basear apenas no relato de um preso, ainda mais sendo um estelionatário. Então mandei colocar uma máquina fotográfica na janela do meu gabinete e destaquei um funcionário para fotografar todo mundo que entrasse na divisão legal. Passei também a informação para o diretor do Milton Dias, o advogado Valdo de Souza Aguiar Temporal. Ele ordenou uma revista nas celas e encontrou parte do dinheiro do assalto a banco. A denúncia então estava confirmada. O diretor João Marcelo preparou um relatório, juntou as fotos e mandou tudo para o diretor do DESIP, Antônio Vicente. Inexplicavelmente, o conteúdo do relatório vazou. Talvez a organização dos presos políticos tivesse um contato dentro do próprio gabinete do DESIP. O certo é que no dia 26 de maio de 69, 9 dos presos que estavam envolvidos, os cabeças do movimento, fugiram da prisão. As palavras são de João Marcelo. A fuga foi espetacular. Um dos estagiários veio com uma Kombi. Ficou estacionada na porta da penitenciária na rua Frei Caneca. Ele matou o guarda que ficava no portão das viaturas. Como esses presos tinham passagem livre pelo pátio, foi só correr para o portão e fugir. Eles ainda colocaram um cadeado no outro portão de pedestres. E pela porta das viaturas, ninguém conseguia sair mais, uma vez que a chave estava no bolso do guarda morto do lado de fora do presídio. O incidente na Lemos de Brito provocou a ira da Marinha. Em dezembro de 69, um navio de aviso oceanográfico parte do pier da Praça Mauá para Ilha Grande. A bordo, os marinheiros rebeldes e outros presos políticos que já engordavam o cordão dos condenados pela ditadura. Dia 6 de janeiro de 1970, o diretor da Lemos de Brito pede a exoneração. Ele se lembra de que a transferência dos presos políticos foi uma cena muito triste, era como um navio negreiro. João Marcelo Araújo Júnior conta mais. Foi a partir daí que começou esse fenômeno que mais tarde iria desembocar no Comando Vermelho. A Ilha Grande era um estabelecimento disciplinar, uma prisão de castigo. Só tinha barra pesada lá. Os presos políticos levaram para lá sua organização, logo fortalecida pela chegada de outros condenados pela Lei de Segurança Nacional. Entre eles estavam agora deputados, funcionários públicos, até universitários. O mesmo processo de união para enfrentar o ambiente se repete e com mais força. O preso ideológico não se contém com a prisão. Ao contrário, ele cresce na prisão. Na Ilha Grande ocorreu um fenômeno ideológico por contaminação. Acabou gerando o Comando Vermelho, que perdeu a formação política original, nobre como o Movimento de Libertação Nacional, mas que absorveu a estrutura para se organizar como crime organizado. Os bandidos adotaram o princípio da organização para verticalizar o poder dentro do grupo. Os marinheiros revoltosos, entre eles um traidor, o Cabo Anselmo, que trabalhava para a polícia e recebia dinheiro da CIA, fizeram contato com vários presos comuns. Isso aconteceu primeiro na Frei Caneca, depois na Ilha Grande. 3 desses prisioneiros frequentaram as reuniões e os grupos de estudo dos presos revolucionários. Nelson Nogueira dos Santos, Sérgio Túlio, Apolinário de Souza, condenados por assalto à mão armada e crimes de morte, foram os primeiros a passar por um processo de conscientização. Parte 2.
Os presos políticos enviados para a Galeria B da Ilha Grande fizeram logo de saída uma exigência: manter isolamento em relação aos presos comuns. Pode parecer uma decisão elitista, mas escondia um objetivo estratégico e de longo prazo. Os quadros das organizações de esquerda tentavam formar um grupo diferenciado dentro da cadeia, mantendo as características das estruturas de militância que trouxeram da rua. Ou seja, tinham secretários, dirigentes, tarefas internas, obrigações políticas. A ideia era reproduzir dentro do presídio o modo de vida típico do revolucionário, sustentando a tradição que vinha desde o Ano Vermelho de 1917. Com isso deixavam claro que eram de fato presos políticos, enquanto o regime militar se esforçava para apresentá-los como bandidos comuns, punidos por delitos vulgares como assalto ou morte. A postura de resistência como um grupo diferenciado garantia algum reconhecimento internacional e alargava o caminho da anistia, porque no Brasil existiam presos políticos e esse era o objetivo. O Departamento do Sistema Penitenciário e a direção do Instituto Penal Cândido Mendes concordaram com a reivindicação. As autoridades carcerárias do Rio pareceram não entender nada. A Galeria B então foi dividida ao meio por um muro de alvenaria com um portão de ferro. Do lado de cá, presos políticos. Do lado de lá, os bandidos condenados pela LSN, Lei de Segurança Nacional. Obra rápida, desconfiança acelerada. A massa carcerária não recebeu nada bem essa iniciativa. Durante um bom tempo, os dois lados da Galeria B se estranharam. Os presos políticos eram chamados de bacanas, uma designação perigosa. Na linguagem do crime, bacana é sempre a vítima potencial. Nesse primeiro round, quase dá certo a ideia de que os presos políticos seriam engolidos pela massa e submetidos à lei do cão. O sistema apostava que logo começariam os conflitos, e os revolucionários perderiam na queda de braço com a massa de criminosos do presídio. Mas alguns dos militantes detidos fizeram valer a força do carisma, impuseram currículos impressionantes, como o do padre Alípio. Além do mais, os presos políticos entravam na cadeia como autores de crimes de homem, entre aspas, violência armada, sequestro, e eram gente de uma espécie de, entre aspas, quadrilha. Na visão pouco elaborada do criminoso comum, as organizações revolucionárias não passavam de grupos de quadrilheiros bem organizados. A motivação ideológica é sofisticada demais para entrar com facilidade na cabeça do bandido comum. Muitas vezes um preso político contava a história de um assalto a banco e recebia a queima-roupa a pergunta difícil de responder: mas quanto é que você levava nisso? As ações armadas da esquerda eram cuidadosamente planejadas. Num assalto a banco, por exemplo, o tempo que um sinal de trânsito levava para abrir e fechar era medido meticulosamente. O grupo, ou comando, entrava na agência bancária com o sinal aberto na rua e saía com o sinal aberto novamente. Você está diante de uma situação crítica se foge de um assalto e dá de cara com o sinal fechado e o tráfego parado. E dificilmente uma unidade de operação de guerrilha urbana seria surpreendida dentro de um banco, porque deixava do lado de fora uma força de choque. O grupo encarregado de conter a repressão na rua usava armamento de impacto, como metralhadora calibre 45 e rifle de cartucho 20 ou 12. Bombas incendiárias tipo Molotov podiam ser usadas para provocar confusão e eram muito eficientes se explodissem dentro de um carro da polícia. Esses coquetéis Molotov tinham uma fórmula especial, desenvolvida por estudantes de química. Em vez de ser apenas uma bomba de gasolina com mecha de pano para acender, usavam ácido sulfúrico, óleo queimado e uma mistura de clorato de potássio e açúcar. O óleo servia para manter o fogo por mais tempo, podendo ser substituído por sabão em pó, que tem o mesmo efeito. O ácido provoca uma explosão mais violenta e perigosa. A mistura de clorato e açúcar serve como detonador e dispensa a mecha. Quando o ácido e o clorato entram em contato, explodem. Outros explosivos também faziam parte do arsenal da guerrilha,
bombas de fragmentação com pregos e parafusos acondicionados junto à pólvora, e enxofre num tubo de PVC ou numa lata de cerveja, ou um tipo de combinado químico chamado termita, que queima com uma temperatura de 1600 graus e pode derreter em minutos um bloco de motor. A criatividade se somava à audácia para suprir esse arsenal improvisado na luta armada contra o regime militar. Os comandos guerrilheiros usavam um personagem conhecido como o Crítico, um militante que não entrava na ação, mas assistia a tudo. Sua tarefa era apontar os erros na elaboração e execução do plano. O Grupo Tático Armado, GTA, da Aliança Libertadora Nacional em São Paulo, foi o primeiro a se valer desse artifício. Curiosamente, a quadrilha de Lúcio Flávio tinha um, entre aspas, crítico, um garçom de um conhecido restaurante na zona sul do Rio. Essa é uma lição que Lúcio pode ter aprendido nos contatos com o pessoal da vanguarda popular revolucionária. As organizações de esquerda armada, toda vez que saíam dos porões da clandestinidade para uma operação, deixavam em algum ponto da cidade um, entre aspas, plantão médico. Eram estudantes de medicina e de enfermagem, com material cirúrgico e de primeiros socorros. Então, se alguém fosse ferido num assalto a banco ou sequestro, esse, entre aspas, serviço médico tentava resolver o problema. A rotina dos paramédicos da guerrilha resultou na redação de manuais de atendimento a feridos a bala, queimaduras e fraturas, que eram as ocorrências mais comuns em combate. A melhor maneira de um ferido ser apanhado é procurar um hospital público. Essa lição os presos comuns também aprenderam, e aprenderam principalmente que um companheiro ferido em estado grave pode ser socorrido nessas pequenas clínicas cirúrgicas particulares que existem na zona sul do Rio. Ali não há segurança, e um pequeno grupo pode simplesmente tomar de assalto o lugar e submeter o ferido a um tratamento de emergência. Provavelmente as mãos de um cirurgião vão tremer se ele tiver que operar sob a mira de um revólver na cabeça, mas a chance de a operação dar resultado é melhor do que morrer perdendo sangue. Mais de uma vez os bandidos do CV recorreram a tal expediente para salvar a vida de um companheiro. Nas ações armadas, a esquerda sempre usava carros roubados horas antes, para que as placas ainda não constassem dos registros policiais. Eram carros tomados nos estacionamentos no exato momento em que os donos abriam as portas. Muitas vezes não eram os automóveis mais potentes, eram os mais discretos, como as Kombis. Apesar de não serem velozes, passavam despercebidos no trânsito sempre congestionado, onde afinal não há muito como correr. E os carros sempre eram posicionados de modo que não houvesse testemunhos do grupo embarcando neles. Por exemplo, o carro da fuga ficava a uma esquina antes do banco, e os assaltantes saíam a pé. Outros automóveis eram usados na cobertura, um batedor na frente e um atrás para segurar a polícia. Acidentes de trânsito também eram deliberadamente provocados, para engarrafar as ruas e impedir o deslocamento rápido da polícia. Além disso, o carro principal era abandonado poucos quarteirões adiante, em alguns minutos. O grupo que esteve no centro da ação passava para outro veículo estrategicamente estacionado. A mobilização da polícia leva em geral de 5 a 10 minutos, tempo mais do que suficiente para a fuga se consumar. E tudo isso foi ensinado aos presos comuns dentro das penitenciárias nas longuíssimas conversas de quem não tinha nada para fazer, a não ser matar o tempo. O que os bandidos comuns fazem hoje é uma paródia das técnicas da guerrilha urbana. A experiência da luta armada foi mesmo transferida aos bandidos comuns lentamente, no convívio eventual dentro das cadeias, tanto na Ilha Grande quanto no complexo penitenciário da Frecaneca no centro do Rio. Mas foi na ilha que essa relação se tornou mais produtiva para o criminoso comum, porque lá estavam representantes do Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8, da Aliança Libertadora Nacional, a ALN ou ALINA, da Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, e da VAR Palmares. Esses tinham para contar operações complexas que envolviam estruturas intrincadas e muitos recursos, sequestros de diplomatas e assaltos a residências milionárias.
Um desses roubos ocorreu no bairro de Santa Teresa, no Rio, e rendeu 2,5 milhões de dólares. Um comando formado por militantes de várias organizações invadiu a casa de Ana Capriglione, que teria ligações amorosas com o ex-governador de São Paulo. Um cofre que pesava mais de 200 quilos foi levado da mansão e desapareceu. O dinheiro, segundo consta, era de Adhemar de Barros. Nenhum tiro foi disparado. E o comandante da operação, Carlos Lamarca, um capitão que desertou do exército, chegou a levar um pontapé de um menino e se envolver numa discussão com a babá. Esse foi o único incidente durante o assalto. 2 jornalistas baianos, Emiliano José e Odaque Miranda, escreveram a biografia de Lamarca. Foi uma pesquisa cuidadosa, através de documentos e entrevistas sobre a guerrilha. Eles contam como foi o assalto ao cofre de Adhemar de Barros. Eram 3 da manhã, 18 de julho de 1969. A mansão da rua Bernardino dos Santos, número 2, foi invadida por 13 agentes federais, em busca de papéis subversivos. Os interrogatórios são feitos ali mesmo em separado. 1 hora depois, as coisas começam a ficar mais claras. Os agentes vão embora, ninguém é preso, mas um cofre de 200 quilos grudado no fundo de um armário embutido no 2º andar havia desaparecido. Dentro do cofre também havia documentos, posteriormente publicados numa revista uruguaia. Um deles revelava que o ex-governador paulista vendera ao governo boliviano vacinas Sabin doadas pela Organização Mundial da Saúde. Histórias como essa, contadas nos corredores da Ilha Grande, faziam a alegria da bandidagem. Outra técnica da luta armada na troca de experiências entre os 2 tipos de prisioneiro: roubar vários bancos vizinhos de uma só vez. O risco é o mesmo, só existe mais homens e mais armas, e o lucro pode ser maior. Muitas vezes os grupos armados de esquerda bloqueavam o tráfego nas ruas onde ocorriam os assaltos. Com os carros todos parados, nada de polícia. Os criminosos comuns aprenderam ainda que o dinheiro proveniente dos assaltos, que os bandidos de hoje também chamam de expropriação ou retomada, deveria ser aplicado para render algum tipo de juros. Os militantes então compravam dólares e ações na bolsa. Os bandidos que absorveram a lição compram cocaína, armas e imóveis. Os armamentos da guerrilha, inclusive bombas incendiárias e bombas de fragmentação, é facilmente encontrado agora nas seguranças das bocas de fumo e nas quadrilhas de assaltantes de banco. Só que em vez de improvisar, os, entre aspas, soldados do CV usam granadas importadas ou roubadas das Forças Armadas. As metralhadoras não são mais as INA-45, que a guerrilha roubava da polícia, agora são beretas, Ingram e Uzi de 9mm, ou ainda fuzis automáticos, comprados dos barões da cocaína colombiana, as melhores armas do mundo. A preocupação das organizações de esquerda em formar uma rede de aparelhos também foi incorporada ao crime. Casas são compradas ou alugadas em vários pontos do Rio para servir de depósito de material ou abrigo para os mais procurados. Em geral, esses aparelhos, entre aspas, têm a fachada absolutamente discreta, de residências pacatas ou pequenos negócios. Ficam nas áreas próximas às grandes favelas controladas pelo comando, locais de rápido acesso para transferir a droga ou simplesmente passar uma noite em segurança. O crime organizado foi muito além do que a luta armada revolucionária tinha conseguido nos anos 70, tanto em matéria de infraestrutura quanto na disciplina e organização internas. O bandido comum conseguiu romper o isolamento social que atormentava os grupos guerrilheiros, desenvolvendo laços de confiança com a população carente. Os militantes viviam clandestinos e sem qualquer ajuda, a não ser a fé que os movia. Os homens que servem ao crime organizado contam com a colaboração, ou pelo menos com o silêncio, que os protege. Parte 3. Na Ilha Grande, enquanto os presos comuns traficavam drogas, os presos políticos traficavam papéis e informações. A maioria dos depoimentos sobre tortura no Brasil, divulgados no exterior, saiu de dentro dos presídios.
Muitas orientações e análises políticas partiam da Galeria B do Cândido Mendes para os poucos grupos que ainda restavam ativos na rua. Papéis saíam e papéis entravam. O correio, como acontece ainda hoje, para o CV, estava baseado nas visitas de parentes e advogados dos presos políticos. Esse sistema de comunicação com o exterior nunca foi interrompido, mesmo nos momentos em que as autoridades carcerárias decretavam a incomunicabilidade. Todas as greves de fome dos presos políticos eram acompanhadas por reivindicações e declarações de princípio que saíam nos jornais. Muitos livros e publicações, mesmo as clandestinas, chegavam ao coletivo da Galeria LSN. A guerrilha vista por dentro, que o comandante Nelson Salmon encontrou com o assaltante Giovanni Szabo, era apenas um dos muitos livros a circular na ilha. Um documento da Aliança Libertadora Nacional, escrito pelo próprio fundador do grupo, Carlos Marighella, chegou às mãos do assaltante de bancos Carlos Alberto Mesquita em 1975. O pequeno manual do guerrilheiro urbano, uma verdadeira bíblia da luta armada, continha ensinamentos básicos para operações militares de pequenos grupos guerrilheiros, mesmo aqueles que possam ser formados espontaneamente com base na luta popular, dizia o livro. Como o próprio nome diz, o pequeno manual do guerrilheiro urbano, o texto de Marighella, ilustrado com desenhos, era mesmo um guia prático para a ação armada. É muito difícil determinar como e por que o documento foi introduzido no presídio. Mais difícil ainda é descobrir quem entregou a Carlos Alberto Mesquita. O assaltante foi o número 2 entre os 8 primeiros líderes do CV. Mais uma publicação predileta da esquerda revolucionária entrou na Ilha Grande. Era o livro Revolução na Revolução, escrito pelo francês Régis Debray, amigo e seguidor do guerrilheiro mais famoso do mundo, Ernesto Che Guevara. Esse livro foi editado em Cuba em 1966. No mesmo ano, a editora argentina Siglo XXI também publicou o livro. Não havia uma edição brasileira, mas o texto de Debray foi traduzido do espanhol e teve ampla circulação na juventude universitária, que era a base da luta armada nos anos 70. O livro Revolução na Revolução afirmava que a libertação dos povos partia do exemplo e da disposição de luta de, entre aspas, uma vanguarda armada revolucionária, fecha aspas, que seria capaz de sobreviver à repressão e apontar o caminho da revolução. Entre outras coisas, o livro afirmava que, abre aspas, a execução de um notório torturador vale mais do que 1000 discursos, fecha aspas. Anos depois, na paródia que produziu na luta armada, o CV afirmaria: a execução de um delator vale mais do que 1000 discursos. O livro de Régis Debray foi apreendido pela polícia no aparelho de José Saldanha, o Zé do Bigode, depois do maior tiroteio da história policial no Rio. Zé do Bigode era o número 5 da primeira liderança do Comando Vermelho e estava foragido da Ilha Grande. O livro ficou um bom tempo guardado na gaveta do diretor do Departamento de Polícia Especializada, enquanto o delegado Rogério Montecarp pensava no que aquilo poderia significar. Quando o bandido morreu, Zé do Bigode, o jornal O Globo publicou um editorial cobrando das autoridades uma ação mais enérgica contra esse novo tipo de bandido. O jornal dizia no dia 8 de abril de 1981. Fica claro que a sua sofisticação dos bandidos da quadrilha do Zé Bigode não se limitava ao tipo de armamento que usavam. Sua periculosidade era em consequência muito maior. Usavam técnicas de guerrilha codificadas na década de 60 por Marighella e Guevara. Aprenderam-na certamente na cadeia, onde conviveram com terroristas de esquerda, fecha aspas. Outra publicação fundamental para a formação de grupos armados percorreu as galerias da Ilha Grande. Era Guerra de Guerrilhas, do Papa da Luta Armada na América Latina, Ernesto Che Guevara. Esse livro foi transformado em apostila mimeografada e contrabandeado lentamente para o interior do presídio. Tinha mais de 40 páginas em tamanho ofício, redigidas com máquina de escrever elétrica em espaço 1,
Na capa, um desenho do rosto de Guevara feito à mão e com aquele aspecto sombrio das fotografias solarizadas. Guerra de Guerrilhas foi o mais completo manual para operações irregulares de que se tem notícia. Foi preparado tomando por base a própria experiência pessoal do comandante Guevara em Sierra Maestra durante a Revolução Cubana, além das lutas que ele ajudou a organizar no Congo, região central da África. O manual de Che era explícito quanto à escolha do armamento para as unidades guerrilheiras. No campo ou na selva, armas de precisão e de longo alcance, capazes de surpreender o inimigo nas emboscadas antes que ele se aproximasse. Em cidades e zonas periféricas, armas automáticas de disparo rápido, especialmente metralhadoras e pistolas. Granadas, bombas e armadilhas, segundo Che, também eram fundamentais. Hoje, os, entre aspas, soldados vermelhos usam fuzis de longo alcance do alto das favelas, de onde podem atingir a polícia sem sequer serem vistos. Nas áreas onde podem ser surpreendidos, usam pistolas e metralhadoras, granadas e armadilhas. O manual destacava a importância da articulação de uma rede de abastecimento e informações. Segundo ele, o contato com o mundo exterior, fora das zonas de combate, era decisivo para sobreviver. Imagine isso sendo lido e comentado nas zonas de combate da Ilha Grande. Os presos comuns do Fundão tiveram contato até com textos clássicos da literatura marxista, o Manifesto do Partido Comunista, escrito por Karl Marx e Friedrich Engels em 1848, e a concepção materialista da história de Plekhanov fizeram parte de planos de estudo dentro do presídio. Outros 2 livros da literatura básica do marxismo também foram lidos: A História da Riqueza do Homem, do historiador Leo Huberman, e Conceitos Elementares de Filosofia, de Martha Hennecker. Os prisioneiros políticos empregavam nesses grupos um método definido. Alguém era escolhido para ler um capítulo e fazer depois um relatório em voz alta. A seguir havia uma discussão coletiva. Muitas vezes os presos comuns da galeria LSN entravam nos grupos. Outras vezes organizavam eles mesmos a discussão. Sobre isso, há um depoimento inquestionável. O primeiro e mais importante líder do CV, William da Silva Lima, o professor, diz que leu muitos livros na cadeia. Como nessa história todo mundo escreveu memórias, William não ia ficar de fora. O fundador do Comando Vermelho publicou 400 contra 1, uma história do CV, pela editora Vozes. Abre aspas. Quando os presos políticos se beneficiaram da anistia, que marcou o fim do Estado Novo, deixaram na cadeia presos comuns, politizados, questionadores das causas da delinquência e conhecedores dos ideais do socialismo. Essas pessoas, por sua vez, de alguma forma, permaneceram estudando e passando suas informações adiante. Na década de 1960, ainda se encontrava presos assim, que passavam de mão em mão entre si artigos e livros que falavam de revolução. O entrosamento já era grande. Em 1968, batia as portas, repercutiam fortemente na prisão os movimentos de massa contra a ditadura e chegavam notícias da preparação da luta armada. Agora, Che Guevara e Regis Debray eram lidos. Não tardaria contato com grupos guerrilheiros em vias de criação. Fecha aspas. As palavras do professor dão bem a ideia do quanto ele se desenvolveu nos contatos que manteve na cadeia. Dizem que, ao contrário da maioria dos militantes da esquerda, ele leu até o Capital, conhecimento que ainda hoje falta a muito comunista de carreira. O livro de William da Silva Lima foi lançado no auditório da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, em 5 de abril de 1991, durante um seminário sobre criminalidade dirigido pelo Instituto de Estudos da Religião de Orientação Católica. O texto final foi copidescado por César Queiroz Benjamin, ex-militante do Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8, que trabalhou sobre um original de mais de 400 páginas. 2 semanas após o lançamento, o fundador do CV, com autorização do DESIP, encontrou-se com jornalistas estrangeiros no hospital penitenciário. Essa foi a segunda vez na história do sistema penal brasileiro
que um preso comum deu entrevista coletiva para a imprensa. Na noite de autógrafos na ABI, quem assinava os livros em nome de William era a mulher dele, Simone Barros Corrêa Menezes. Parte 4. William da Silva Lima, pernambucano de 50 anos. Se considera um guerrilheiro. Teve aquela infância difícil, que faz parte da maioria das biografias de quem entrou para o crime ainda adolescente. Desajustes familiares, dificuldade para sobreviver, falta de opção numa sociedade altamente discriminatória e repressora. O professor foi condenado a cumprir pena no Presídio de Segurança Máxima Bangu 1, unidade carcerária do DESIP, construída especialmente para os chefões do crime organizado no Rio. Ali está encarcerado a liderança do CV, que nem por isso deixa de comandar o tráfico de drogas, os grandes assaltos e os sequestros. William conhece bem as cadeias do Rio. Foi preso pela primeira vez em 1962 por assalto à mão armada. Cumpriu pena na penitenciária Lemos de Brito e recebeu em 22 de novembro de 1965 o benefício da liberdade condicional. Voltou às celas em 16 de janeiro de 1968, dessa vez na Milton Dias Moreira. Foi assalto a banco. Cumpriu a pena toda, até 11 de agosto de 1971. 4 anos depois, 8 de abril de 1974, atravessou de novo os portões da cadeia. É trancado primeiro na Lemos de Brito. Depois foi transferido, alguns meses depois, para Ilha Grande. William estava condenado. Até o ano de 2010, vai direto para a galeria LSN. De acordo com o comandante Nelson Salmon, William se tornou amigo de um preso muito especial no Fundão, o padre Alípio. Os primeiros contatos de William com a esquerda armada ocorreram logo depois do movimento militar de 64, ditadura. Quando deixou a prisão, um ano depois, levava no bolso uma carta de apresentação redigida por um preso político e endereçada a uma pequena indústria gráfica, onde, ao que tudo indica, funcionava uma célula comunista. William encontrou a editora à beira da falência. Teve vergonha de ficar trabalhando apenas por favor. Essa poderia ter sido uma boa oportunidade para mudar de vida, deixar o crime, mas o destino não ajudou. Na cabeça, conta William, muito idealismo, muita poesia. Na prática, a necessidade de sobreviver sozinho, sendo um marginal. A expectativa de desenvolver meu lado intelectual e político frustrou-se. O professor é um homem de inteligência muito acima da média. Não teve boa instrução, mas aprendeu rápido na dura escola das ruas. Quando deixou a gráfica, voltou aos assaltos e logo depois voltou à prisão. Sempre teve uma visível capacidade de liderança, influenciava rapidamente os companheiros. Na rua, ganhava estatura de chefe de bando rapidamente. William era mesmo uma figura impressionante. Todos os depoimentos a respeito dele mostram que era um sujeito de uma só palavra. Toma a decisão e vai até o fim. Não dá para calcular o número de vezes que participou de tentativas de fuga e rebeliões. William tem um problema neurológico resultado de uma violenta pancada que levou na cabeça durante uma rebelião. Um guarda quase abriu sua cabeça ao meio com uma barra de ferro. Mas na imensa ficha criminal não há acusações de crueldade. Nunca foi processado por homicídio, estupro ou qualquer coisa do gênero. Tráfico de drogas parece não fazer parte do currículo, desde que agora é um dos mais importantes criminosos encarcerados. Importante não por sua periculosidade, mas por sua capacidade. O destino fechou-lhe a porta da recuperação no episódio da gráfica e abriu definitivamente o caminho do crime organizado. Na Galeria B da Ilha Grande, William encontrou a matéria-prima para a fundação do Comando Vermelho. Ele já conhecia o presídio, onde passou alguns meses em 1971. A descrição que faz das condições desumanas da cadeia é de impressionar, abre aspas. O ambiente era paranoico, dominado por desconfianças e medo. Não apenas da violência dos guardas, mas também da ação das quadrilhas, que eram formadas por presos para roubar
estuprar e matar seus próprios companheiros. Os presos ainda formavam uma massa amorfa, dividida. Matava-se com frequência por rivalidades internas, por diferenças trazidas da rua ou até por encomenda da própria polícia, que explorava de forma escravagista o trabalho obrigatório gratuito. O maior inimigo da massa carcerária da Ilha Grande era, na ocasião, ela mesma, que estava dividida e dominada pelo terror. A prisão da Ilha Grande não nega ser uma das piores do mundo. Foi exatamente trabalhando sob essas inimagináveis condições de vida que William e seus companheiros conseguiriam construir o alicerce de uma organização que se tornaria mais poderosa que o próprio sistema penitenciário. Da primeira vez, disse o professor, não suspeitava que anos depois da resistência a essa situação começaria a nascer na Ilha Grande um novo estado de espírito na massa carcerária. A união dos presos comuns para resistir ao clima geral de barbaridade no Instituto Penal Cândido Mendes tinha uma base objetiva: sobreviver. Para não morrer, para não ser roubado pelos grupos existentes, para continuar vivendo como homem, entre aspas, era preciso reagir às falanges Jacaré, Coreia, Zona Sul. E os independentes comandavam a rotina de terror que dominava milhares de prisioneiros. A reação aos crimes das falanges dentro do presídio começa no fundão de maneira tímida, mas logo adquire uma velocidade capaz de impressionar qualquer pesquisador. 8 presos da Galeria B tiveram contato muito próximo com os militantes das organizações revolucionárias, formam um grupo coeso, uma fé cega, uma questão de princípio, entre aspas. Responder à violência das falanges, se preciso, com violência ainda maior. O grupo embrionário do Comando Vermelho já sabia que muito sangue seria derramado nos corredores da Ilha Grande. Isso começou em fins de 1974. Nessa época, 30 presos políticos ainda estavam na Galeria LSN. Entre eles, alguns que seriam muito importantes no trabalho de conscientização. O padre Alípio é um dos mais significativos elos entre os militantes da esquerda armada e a massa carcerária. A respeito da experiência desse revolucionário na Ilha Grande, o repórter Haroldo Machado ouviu o preso Oswaldo da Silva Calil Vadinho, saltante de bancos. A entrevista foi publicada na edição de 22 de outubro de 81 da revista Isto É, um trecho esclarecedor. Fiquei com os marinheiros presos em 1964, depois com os rapazes da LN, da MR8, da VAR Palmares, do Colina, Comando de Libertação Nacional, da Juventude Operária e Juventude Universitária, ambas ligadas a setores radicalizados da Igreja. No começo eu estranhei um pouco, mas com o passar dos anos, eles fizeram minha cabeça, cheguei até a ler a Bíblia. Quando os presos políticos foram sendo transferidos ou libertados, a experiência ficou. Vadinho conta mais. Os alunos passaram professores. Convencemos os presos de que eles tinham que estudar e se organizar. E foi assim que tudo começou. Na opinião de muitas pessoas ligadas à polícia no Rio, o advogado José Carlos Tortman teve influência sobre alguns prisioneiros que se envolveram na formação do Comando Vermelho. Mas o próprio Tortman desmente isso e mais, diz que a ligação da esquerda armada com o Comando Vermelho não passa de uma invenção da direita. No dia 11 de fevereiro de 1993, o advogado concordou em revelar sua versão para os fatos ocorridos na Ilha Grande, onde esteve durante 1 ano e meio condenado por crimes políticos. Ele disse: antes de tudo, é preciso que se diga. É mentira essa história de que os presos comuns aprenderam como se organizar e noções de guerrilha urbana com os presos políticos. O conteúdo ideológico deles é de tal forma individualista que de maneira nenhuma poderiam absorver a proposta de um apoio coletivo. Digo isso com a autoridade de quem nunca se arrependeu do que fez. A direita nos empurrou para a luta armada, porque todas as saídas do processo democrático estavam fechadas. O que aconteceu na Ilha Grande foi que um ou outro preso comum, no máximo 2 ou 3, assumiu uma posição diferente da dos outros. E uma das consequências disso foi a regeneração total desses presos. Eles entenderam que o crime era uma alternativa alienada, em termos de negação dos valores sociais vigentes. Me lembro do nome de um desses presos. Era José André Borges.
procurador José Carlos Tortman revelou também que a convivência com os bandidos na Galeria LSN não foi tão tranquila assim. No começo houve conflitos, nós nos baseávamos numa conduta rígida. Então a gente não admitia drogas, não admitia violência sexual, jogo ou brigas. Um chefe de quadrilha que estava preso conosco chegou a ameaçar um preso político, chamado Lucivan. Os presos políticos reagiram e deram uma surra no bandido. Tínhamos que usar a linguagem da força, a única que eles entendiam. Senão, seríamos exterminados. Quando eles ameaçavam um preso político, a gente dizia: a longa mão da revolução vai buscá-los onde estiverem, se alguma coisa acontecer a algum de nós. A partir daí, começou a haver algum respeito. Aos poucos, eles foram se acomodando às nossas regras e foram percebendo que um coletivo unido tinha melhores condições de enfrentar as adversidades da prisão. Na segunda greve de fome que a gente fez, a maioria dos presos comuns já aderiu. O sentido íntimo do depoimento de José Carlos Tortman é o seguinte: os presos políticos não ensinaram a criar uma organização criminosa, mas a convivência passou para os prisioneiros comuns um novo significado de solidariedade. O que veio a seguir foi por conta e obra dos criminosos comuns. É bom lembrar que o procurador deixou Ilha Grande em meados de 71, antes do período crítico para a criação do CV, nos anos pós-74. Tortman fala mais. Eles adotaram uma hierarquia militar e autoritária. O bagulhão, por exemplo, era chamado de marechal. Ninguém ousaria discutir uma ordem do Rogério Lengruber. Enquanto isso, em nossa organização, tudo era questionado e discutido por todos. Aí está mais uma evidência das diferenças ideológicas entre o Comando Vermelho e os grupos de esquerda. Repudio claramente qualquer insinuação de que os presos comuns foram formados pelos políticos. Isso é um mito veiculado pela direita. Aí está a opinião de uma testemunha ocular. Parte 5. Um fundão abrigava 120 condenados. Em cada cela da Galeria LSN, podiam estar entre 12 e 24 presidiários. 90 deles eram presos comuns. A primeira linha, a primeira tropa de choque do CV. Os 8 líderes iniciais eram os mais respeitados, aqueles cuja palavra valia como um conselho ou como uma sentença. O resultado da ação desses homens se alastrou pelo presídio devagar. A maioria deles estava em regime de isolamento e ficava restrita aos limites da Galeria B. Poucas vezes podiam ir ao pátio central do Cândido Mendes, um lugar de encontro e um lugar de morte, conhecido como Areão, grande pátio de areia onde décadas atrás ficavam os currais de homens da antiga colônia penal de Dois Rios, aquela que manteve preso sem culpa o escritor Graciliano Ramos. Os primeiros chefões da organização tinham uma folha penal de fazer medo. A relação a seguir é por ordem de importância. Número 1 é William da Silva Lima, o professor. Especialista em formação de quadrilha e assalto a banco. Sobre ele já falamos bastante. O segundo é Carlos Alberto Mesquita. Também era conhecido como professor. Mineiro, 50 anos, um veterano de fugas na Ilha Grande. Antes mesmo de o CV organizar as grandes escapadas, ele já tinha conseguido romper. Fugiu sequestrando um barqueiro em 3 de março de 74. Menos de um ano depois já estava de volta, com mais uma condenação por assalto a banco. No total, 15 anos de prisão. Um fato muito estranho, marca a carreira do segundo professor na hierarquia do grupo. Ele recebeu o benefício da liberdade condicional em 83, concedido pelo juiz Mota Macedo, mas nunca pegou a vara de soltura e continuou na cadeia pelo menos até 15 de agosto de 84. Daí em diante, o DESIP e a Secretaria de Justiça não sabem dizer o que é que aconteceu com ele. Não consegui descobrir se Carlos Alberto foi legalmente libertado, nem sei se está vivo ou morto. Terceiro é Paulo Nunes Filho, o Flávio ou Careca. Foi preso pela primeira vez em 18 de maio de 71. Assalto a banco. Condenado pela Lei de Segurança, foi mandado para Ilha Grande, uma pena que acabou com a vida dele. Em 10 de março de 1980,
Foi transferido para o hospital penitenciário e logo em seguida para o Hospital Municipal Souza Aguiar. 20 dias depois de deixar a cadeia, estava morto. Os arquivos a respeito do terceiro homem na hierarquia do primeiro núcleo do Comando Vermelho são muito pouco informativos. O DESIP sequer sabe dizer do que é que foi que ele morreu. Por incrível que pareça, até 91, a polícia carioca havia se preocupado em investigar os antecedentes da organização. Não havia se preocupado. O quarto é Paulo César Chaves, o PC, branco, com 40 anos, um homem de traços finos. Poderia passar até por uma pessoa pacata. Cabelos pretos, olhos castanhos, fala devagar. E dizem, conta piadas surpreendentes, algumas inventadas na hora. Filho de pai desconhecido. A mãe é Irene da Piedade Chaves. PC tem 2 filhos. Como eles, são filhos que não têm registro civil. Já teve emprego fixo. Foi impressor numa indústria gráfica e motorista. Viveu no bairro da Saúde, zona portuária do Rio. Um lugar da malandragem tradicional de boemia e samba de breque. Também morou no Catete, perto do centro da cidade, onde se escondia da polícia em pensões e hotéis baratos. Naqueles em que ninguém precisa preencher ficha de hospedagem. Passados tantos anos, ainda faz parte da cúpula do Comando Vermelho. Foi processado 21 vezes por assalto à mão armada e homicídio. Condenado pelo artigo 27 da Lei de Segurança Nacional, teve os direitos políticos cassados. Em 1975, ditadura militar, pela terceira auditoria do Exército. Contra ele foram expedidos mais de 10 mandados de prisão, uma ficha de dar medo. PC é o redator oficial dos documentos do comando. Escreve bem e é quem melhor define as reivindicações dos presos. O quinto é José Jorge Saldanha, conhecido como Zé do Bigode. Foi com a morte desse homem, no maior tiroteio da história policial do Rio de Janeiro, que pela primeira vez se ouviu falar da organização CV. Assaltante de banco foi condenado em 5 de dezembro de 72. Mais uma vez o artigo 27, da mesma Lei de Segurança Nacional. Mano um criminoso comum para a Galeria B da Ilha Grande. Somando todas as condenações, Zé do Bigode deveria ficar no paraíso até o mês de maio de 2030, mas fugiu da cadeia em 21 de agosto de 1980. Depois da fuga, viveu pouco. Morreu como viveu, em confronto armado com a sociedade que o rejeitou desde menino. Dos primeiros integrantes do comando, José Jorge Saldanha era mais apaixonado pela ideia de organizar a massa carcerária na Ilha Grande e neutralizar o poder das falanges inimigas. Depois de fugir da prisão num barco a remo, foi um dos principais chefes de quadrilha de assalto a banco e ganhou o título de o homem mais procurado da polícia do Rio. Um verdadeiro inimigo público número 1. O grupo que ele comandava arrecadou fundos para financiar a fuga de outros membros da organização. Essa caixinha do CV serviu inclusive para comprar uma lancha chamada Miss Jupira. Com ela, fugas espetaculares foram realizadas. Zé do Bigode tinha 1,68 m de altura, baixinho. O tamanho não dava a ideia da coragem desse homem. O sexto é o Canã de Azevedo, o Canã, mulato forte da Baixada Fluminense, bandido que impunha respeito. 36 anos, 1,80 m, pai de 3 filhos, com apenas o curso primário completo. Nunca conseguiu ser mais do que um servente de obras, até que roubou pela primeira vez. E fez uma carreira rápida no crime, enfrentou os tribunais 13 vezes, mas nunca recebeu condenação pela justiça militar. De qualquer modo, ao chegar à Ilha Grande, foi direto para a Galeria LSN e hoje está em Bangu 1. Lembrar que o livro foi escrito na década de 80. O sétimo é Yaci de Castro Yaci, preso em 17 de novembro de 1972. Foi sentenciado a 15 anos de Ilha Grande. O crime, assalto a banco seguido de morte, latrocínio. Teve os direitos políticos cassados pelos tribunais militares da ditadura, como se assaltante tivesse algum tipo de direito político ou se preocupasse lá com isso. Morou no paraíso até 20 de maio de 86, quando ganhou liberdade condicional. 6 anos depois, levantei a ficha de Yaci na Secretaria de Justiça. Ninguém sabia informar se ele estava vivo ou morto.
O oitavo Apolinário de Souza, o Nanai, nasceu no Rio de Janeiro na noite do Réveillon de 48. Foi preso pela primeira vez aos 24 anos, assalto a banco. Tomou logo de saída de 10 anos de prisão. Em julgamento pelo Conselho de Sentença da Terceira Auditoria do Exército. Frequentou praticamente todos os tribunais militares do Estado, no total 61 anos de cadeia, 10 anos de suspensão de direitos políticos. Negro, alto, magro, dotado de um extraordinário senso de humor. Ninguém conseguia ficar perto dele sem rir. Na cadeia organizava batucadas e cantava sambas famosos. Era filho de um pastor evangélico. Pregava a Bíblia entre os condenados com um enfoque de salvação social, quase revolucionário. Acabou montando um grupo evangélico muito forte entre os presos. Fugiu da Ilha Grande em 1980. Viveu pouco mais de 2 meses em liberdade. Em 18 de novembro daquele mesmo ano, 80, morreu num tiroteio em Santa Cruz, zona oeste da cidade, depois de participar de um resgate de companheiros presos na Ilha Grande. No ano de 1975, aumenta a combatividade desse grupo e cresce a influência sobre os presos comuns da Galeria B. A falange LSN vai tomando forma e define a primeira palavra de ordem. O inimigo está fora das celas, aqui dentro somos todos irmãos e companheiros. Um recado bem claro para as quadrilhas que atormentavam a vida no interior da cadeia. Com essa primeira manifestação de repúdio aos crimes das outras falanges, os presos do fundão lançavam um grito de guerra que também valia como uma sentença. Uma sentença que foi posta em prática imediatamente. Dentro da Galeria B, ficava proibido sob pena de morte de se respeitar um companheiro. Essa declaração de intenções dos primeiros líderes do fundão foi entendida perfeitamente do lado de fora da galeria. A falange Jacaré também começa a perceber que a guerra é inevitável, uma questão de tempo. Muita gente pode pensar que essa atitude dos presos comuns foi literalmente ditada pelos militantes de esquerda encarcerados ali do lado, mas não foi. Todos são unânimes em dizer isso, inclusive os próprios criminosos. Acontece que justamente naquele momento começam as jornadas da anistia ampla, geral e irrestrita. O movimento pela libertação dos opositores do regime militar ganha as ruas e obtém espaço na imprensa nacional e estrangeira. O governo do general Ernesto Geisel defende a tese da abertura política, prevendo não uma anistia, mas uma, entre aspas, revisão de punições para a oposição. De todo modo, é a questão da liberdade que está em jogo. Na verdade, a estratégia da ditadura era difícil de ser posta em prática, sem perder o controle da situação. É certo que as organizações de esquerda armadas estavam desbaratadas, e o governo não esperava uma reação no tipo revolucionária. Mas dentro do próprio regime havia forças políticas em choque. 11 anos depois do golpe militar de 64, levar o país do arbítrio para uma democracia, ainda que tutelada pelas forças armadas, era uma tarefa perigosa. Nos porões da repressão, o setor mais radical se agita e resiste. O país é varrido de ponta a ponta pelo terrorismo de extrema direita, que se atribui hoje em dia à própria comunidade de informações e aos órgãos que estiveram diretamente envolvidos na luta anti-guerrilheira. Bancas de jornais explodem, sindicalistas são assassinados, parlamentares sofrem ameaças. Um clima barra pesada tenta fazer o general Geisel recuar. Ao que tudo indica, a ideia era criar um momento propício para um golpe dentro do golpe. Silvio Frota. Coisa semelhante já tinha acontecido durante a sucessão do general Costa e Silva. Com vantagem para a linha dura, por que não tentar outra vez? 2 episódios marcam um período. A morte do jornalista Vladimir Herzog, em 1975. Não está escrito, mas eu sei. E o assassinato coletivo do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Os 2 casos ocorrem em São Paulo. Na morte de Vlado, cai o general comandante do Exército, Dinardo de Ávila Mello, exonerado pessoalmente pelo presidente da República. No segundo, toda a cúpula dos órgãos de segurança em São Paulo é remanejada discretamente. Esses acontecimentos provocam grande impacto sobre a opinião pública e servem como demonstração de que Geisel não vai desistir do projeto de abertura política. Com isso, ganha ímpeto ainda maior o processo de luta pela anistia.
E os principais interessados nisso, os próprios presos políticos, têm que se posicionar. Na Ilha Grande, a Galeria B passa por acirradas discussões, e os militantes que ainda estão lá contribuem para o processo da anistia com uma pitada de ação. Greve de fome por tempo indeterminado. O movimento atinge ao mesmo tempo a Divisão Especial de Segurança, Complexo da Frei Caneca. Eles sabem, nessa altura do campeonato, a última coisa que o regime militar poderia desejar era a morte por inanição de um preso político. Mais do que nunca, os 30 militantes que restavam aprisionados no paraíso procuram se diferenciar da massa carcerária em geral. Se fecham, protegem suas estruturas políticas. Era fundamental demonstrar que constituíam um grupo isolado, à parte. A greve de fome de 1975 pretendia obter, e obteve indiretamente, a transferência de todos para o Rio de Janeiro, onde ficaram com os 32 militantes já transferidos. Os presos comuns estranharam o isolamento dos companheiros revolucionários e trataram de usar uma arma que aprenderam justamente com eles. Criaram uma comissão para negociar com os militantes um novo período de cooperação. William da Silva Lima, o professor, presidiu a comissão, fundador do CV. Ele conta o que aconteceu. A unidade já não ultrapassava mais o portão de ferro, que separava a gente dos integrantes das organizações armadas. Eles não se misturavam, rompendo assim, talvez sem saber, uma velha tradição da cadeia, em que revolucionário e preso comum crescem junto num mesmo ideal. Terminava o período de cooperação entre os dois coletivos. São palavras de um preso incomum. Ele nos dá em suas memórias informações que se mostram incontestáveis. Nesse momento, o professor já percebe que nos próximos meses as celas dos ativistas políticos vão se esvaziar com as transferências, mas a administração da Ilha Grande não permite que os criminosos sejam rearrumados nos espaços vazios, contribuindo para diminuir o problema da superpopulação na galeria. Para os delinquentes comuns, só resta o caminho de se organizar e tentar virar a mesa. A lei do mais forte na cadeia é a única que a massa e a própria administração penitenciária entendem. Presos comuns não têm anistia, e eles sabem muito bem disso. Agora, isolados, têm que enfrentar a convivência forçada dentro da Galeria B. Mas isso não era tão ruim assim. Condenados a passar juntos as próximas décadas, os ocupantes do fundão. O que mais tinham era tempo de sobra para pensar nos problemas do presídio e na estratégia adotada contra os grupos rivais. A comissão que procurou negociar com os presos políticos continua ativa. Torna-se, entre aspas, comissão permanente, só que agora negocia diretamente com o DESIP. Mais ainda, vira, entre aspas, comissão dirigente e o primeiro secretariado de presos comuns de que se tem notícia na história do Brasil. As reivindicações são definidas em conjunto. Reuniões intermináveis dentro das celas, ou bilhetes que passam de mão em mão pelos velhos corredores do Cândido Mendes. As mais expressivas dessas queixas tiveram apoio unânime. O fim dos espancamentos, quando alguém era apanhado numa transgressão de regulamento da cadeia. A liberdade de circulação pela galeria, o que implicava a abertura das portas de aço das celas durante o dia. Um tratamento melhor para as visitas, que eram sempre submetidas a revistas vexatórias e não podiam pernoitar na ilha, mesmo em dia de tempestades e mar revolto. Essa última reivindicação tinha efeito mobilizador sobre toda a massa carcerária, e o primeiro núcleo do comando aprendeu logo que só devia fazer exigências que beneficiassem a todos. Não era interessante que uma reivindicação atendida fosse privilégio deles. O pernoite das visitas era, na prática, o início de uma longa luta pela conquista das, entre aspas, celas bordel. Uma expressão muito engraçada criada na Ilha Grande para designar as visitas conjugais íntimas. Hoje elas são rotina no sistema carcerário do Rio. Na época, era uma reivindicação importante. Lá pelo meio do ano de 75, a comissão da Falange LSN já tinha alcançado certo reconhecimento oficial.
Pôde inclusive divulgar no exterior uma carta que denunciava a morte por espancamento de 2 detentos. Espancamento, é claro, praticado pelos guardas do presídio. Para contrabandear o documento, eles foram ajudados por parentes de presos políticos, que tinham feito amizade com as famílias dos presos comuns, uma cooperação que provavelmente encerrou um largo período de proximidade entre eles. Um dado é fundamental para entender o modo pelo qual o núcleo que deu origem ao Comando Vermelho foi ganhando a confiança do conjunto dos prisioneiros. Enquanto as demais falanges se organizavam em torno dos próprios interesses, e geralmente na base do terror, o grupo do Fundão se esforçava para melhorar as condições carcerárias e reprimia o crime entre os próprios criminosos. Ironias da história. Ainda nesse mesmo ano, um encontro dentro do presídio dá novo status ao Fundão. As autoridades públicas são obrigadas a marcar encontros com os presos para discutir suas reivindicações. O então secretário de Justiça, Almeida Camargo, e o diretor do Departamento de Sistema Penitenciário, promotor Augusto Thompson, se reúnem com os líderes da falange LSN. Um dos presos, Nelson Nogueira dos Santos, lê para eles uma lista de problemas e exige soluções. Foi a primeira de uma série de confrontações entre o grupo e a administração penal. O presídio todo acompanhou o encontro num suspense tenso. Ali podia acontecer tudo, inclusive um motim, e a transformação dos interlocutores oficiais em reféns. A morte de 2 presos pelos guardas, eles agonizaram em frente ao portão do presídio, sem qualquer socorro, e diante de centenas de testemunhas, ainda estava bem viva na memória de todos. No raciocínio dos representantes da lei, também devia estar bem fresca a lembrança de que aqueles presos foram capazes de fazer chegar a denúncia à sede da Anistia Internacional em Londres. Mesmo tendo isso em mente, a resposta às reivindicações foi dura. O diretor do DESIP ameaçou dividir o grupo pelas demais galerias. Uma atitude dessas poderia resultar num verdadeiro banho de sangue. Seria essa a verdadeira intenção? É pouco provável que o governo do estado tivesse qualquer interesse em jogar gasolina na fogueira. Os presos do Fundão já tinham dado muitas demonstrações de liderança e de organização. O remanejamento poderia acelerar todo o processo, ou poderia detonar de vez a guerra entre as falanges. O melhor exemplo disso veio logo a seguir. O pessoal da falange LSN se recusava a aceitar as transferências. E surge quase imediatamente uma dissidência de consequências trágicas. Uma briga termina com a morte de um presidiário. Aconteceu dentro de uma cela, dias depois do encontro com os porta-vozes do governo. O episódio teve muitas versões. Para a administração do presídio, foi um fato corriqueiro. Para os fundadores do comando, um tipo de traição que foi imperdoável. O argumento que o assassino agiu a mando da falange Jacaré. O objetivo, desmoralizar a liderança do Fundão, provar que havia divergências sérias no território vermelho. A resposta foi rápida. O preso foi condenado à morte e executado a golpes de estoques, de facada. A morte daquele que ousou desafiar a nova lei da galeria LSN reata a coesão interna do grupo. Na cadeia é assim, vencer ou morrer sempre. Episódios como esse selam a hegemonia dos elementos mais avançados do Fundão. Houve outros, muitos outros. Mortes, muitas mortes. Aos poucos, de 1975 a 77, o núcleo principal vai sendo ampliado, de 8 para 31 homens, 31 lideranças do CV. É um esforço lento, reuniões, tarefas, conscientização, para o sentido de organização que eles querem imprimir ao movimento. Um a um, os novos integrantes da Falange Vermelha vão chegando, todos sem nenhuma exceção. Criminosos considerados da mais alta periculosidade. No Fundão não havia santos, certamente ali não havia inocentes, gente que não tivesse feito por merecer cadeia dura. Na psicologia particularíssima do crime, isso é motivo de muito orgulho e não de piedade. Aqui vale a máxima: quanto pior, melhor, desde que seja leal aos seus companheiros e fiel ao código de conduta da cadeia. Dos 23 presos que se uniram ao núcleo inicial do CV, muitos são agora bem conhecidos do grande público, têm notoriedade nacional e até internacional. Eles vieram aceitar as regras do jogo do crime
e prometeram obedecer à comissão que continuava existindo. O primeiro foi Maurílio Teixeira Maia, o Xará. Dono de extensa folha penal, ao mesmo tempo um homem discreto que aparece pouco nos registros da administração penitenciária. O segundo é Luiz Carlos Salgado, um homem sem apelidos. Carioca, casado, nasceu no subúrbio de Marechal Hermes, em 1947. Matou pela primeira vez em 74, assaltou bancos, pegou 38 anos de cadeia, a maior parte dos quais no presídio Hélio Gomes e na Ilha Grande. Foi condenado até 2010. É experiente organizador do trabalho carcerário a serviço de um ideal: recrutar novos companheiros e destruir os inimigos. O terceiro é o Birajara Lúcio Rocha da Silva, o Bira Charuto, favelado do Morro do Tuiuti. Integrou a Falange Zona Norte na Ilha Grande, antes de aderir ao CV. Chegou condenado por assalto, formação de quadrilha e ligação com o tráfico de maconha na zona oeste do Rio de Janeiro. Nos violentos anos de luta interna nos presídios, Bira Charuto ocupa um papel de destaque, primeiro na ilha e depois no presídio Hélio Gomes. Vai ser um dos responsáveis pelo cumprimento das centenas de mortes. Vai controlar os robôs, que eram os presos de longas sentenças, que assumem os assassinatos mesmo sem tê-los cometido. Morreu com um tiro na cabeça em 12 de abril de 85. Dizem que foi baleado pelos próprios sobrinhos quando tentava impedir que os rapazes assaltassem um banco. Bira Charuto estava cumprindo o restante da pena em regime de prisão ao albergue. Passava o dia na rua, voltava ao presídio para dormir. O quarto é Climério Ribeiro Simas, músico condenado por homicídio. Depois da primeira pena, matou de novo e virou ladrão de banco. Sua condenação acabou em 6 de junho de 1990, mas estranhamente nunca solicitou alvará de soltura. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. O quinto é Júlio Augusto Diegues, o portuguesinho, veterano assaltante de banco. Passou pelo conselho de sentença de quase todas as auditorias militares. Integrou durante mais ou menos um ano o famoso bando de Lúcio Flávio. Era conhecido por ser um bandido prudente, planejava, mas não hesitava em apertar o gatilho. O sexto é Paulo César Espada, assaltante de bancos. Foi condenado a 16 anos de prisão. Calmo, fala mansa, tinha um apelido de acordo com seu temperamento, cansaço. Fugiu da Ilha Grande e participou da grande quadrilha de assaltantes montada pelos líderes do CV para obter fundos para a organização. Foi recapturado em 81. O sétimo é Almir do Amaral. Assaltante, várias condenações, enfrentou mais de uma vez tribunais militares, foi encarcerado na Galeria LSN com uma longa pena a cumprir. O oitavo é Sérgio Silva Santos, o Serginho da Ivete, um dos mais perigosos. Assaltante audacioso, autor de fugas extraordinárias pelas ruas da cidade depois dos roubos. Chefe de quadrilha, antes de chegar à Ilha Grande, submeteu-se à disciplina da comissão. Depois de fugir, foi trabalhar para engordar os fundos da organização, ou seja, foi assaltar banco para financiar a fuga de companheiros do fundão. Tornou-se um abnegado membro do grupo. Chegou a voltar à Ilha Grande para tentar um resgate de presos. Conseguiram sair do presídio e se esconder na mata. O nono é Expedito Rafael da Silva. Se tornou gerente dos negócios da organização dentro da Ilha Grande. É ele quem vai mais tarde administrar a caixinha do CV no presídio. O décimo é Nelson Gonçalves da Anunciação, bandido de inclinações artísticas, muito querido na cadeia. Cantava bem e vivia puxando o samba das grades, uma tradição nas prisões. Alguém canta o samba, os companheiros acompanham batendo palmas, fazendo reco-reco com colheres e canecas nas grades da cela. Muitas vezes essa batucada abafa o barulho de um crime de morte ou de uma tentativa de fuga, mas Nelson era tido como um preso exemplar. O 11º é Juarez de Paulo Ramos, não consegui saber nada sobre. O 12º é Edson Alves Alckmin, chegou à ilha em 69. Pegou a reforma da Lei de Segurança, teve condenações por 2 códigos legais. Mesmo tipo de crime, uma situação curiosa dos veteranos das primeiras tentativas de organização dos presos comuns, sob influência dos marinheiros. Foi contemporâneo ao advogado José Carlos Tortman na Ilha Grande. O 13º é Almir Barbosa, não sei nada sobre ele, blá blá blá. 14º, Francisco Viriato, o japonês, um dos mais criminosos terríveis encarcerados no Instituto Penal Cândido Mendes.
cearense, 46 anos, filho de Clóvis Franco Oliveira e Maria de Jesus Oliveira. Matou a própria mulher diante da filha de 15 anos. Pior, teria obrigado a menina a presenciar os últimos momentos da mulher, que ele acusava de traição. Tem, além da menina, outros 3 filhos. Foi condenado a 1 século de prisão, 100 anos. Respondeu a 33 processos, que resultaram em 16 diferentes mandatos de prisão preventiva. Mandados. Seria tedioso descrever todas as infrações do Código Penal que o japonês cometeu, incluindo 17 violações do artigo 121, 17 homicídios. 71 foi julgado pela primeira vez em uma auditoria militar. Destino: Ilha Grande. Atualmente está em Bangu 1. É hoje o principal chefe do CV. 15º, Paulo Gomes, o Paulinho de Niterói, preso por assalto e tráfico de drogas. Anos depois, em liberdade, foi acusado de chefiar uma quadrilha especializada em sequestros. Controlava parte importante da venda de cocaína em Niterói e São Gonçalo. 16º é Silvio de Carvalho, Silvinho Maldição. Na época da formação do CV, tinha 32 anos. Mulato, cabelos ondulados, era notado pelo bom humor e simpatia. Homem inteligente, tinha sempre ideias inovadoras no convívio da prisão. Chefiou um bando especializado em roubar carro forte e bancos. Em 82, foragido da cadeia, invadiu a favela do Rebu, subúrbio carioca de Senador Camará. À frente de um grupo de 100 homens armados, destruiu a quadrilha de Ademir Dragão, traficante que se impunha à comunidade pelo terror. Silvinho Maldição tornou-se o maior atacadista de maconha da zona oeste do Rio. Travou durante 2 anos uma guerra sem tréguas com a polícia. Morreu com um tiro de escopeta na cabeça em 2 de abril de 85, quando 250 soldados da PM ocuparam a favela. A morte do traficante provocou grande revolta dos moradores, que apedrejaram a polícia e tentaram invadir o hospital, onde o criminoso foi socorrido. Silvio Maldição era uma espécie de benfeitor da comunidade. Construiu escolas, um posto médico, foi o juiz e a polícia da favela. Toda a carreira de crimes desse homem esteve associada ao CV. 17º, Ricardo Duran de Araújo, dos primeiros condenados pela LSN a viver no Fundão. Já estava lá em 1970. Foi um dos presos que conviveram com os marinheiros revoltosos de 64. Ficou muito amigo de vários deles. 18º, Valdomiro Alves de Jesus, o Dudu, homem de confiança no núcleo inicial do CV. Traficante de 23 anos, vai ter morte trágica, anos depois. Acabou executado pelos próprios companheiros. 19º, famoso, Rogério Lengruber, o Bagulhão. O apelido já indica, o traficante de bagulhos. Foi até 92, destacado integrante da comissão dirigente do comando. Gostava de se denominar Marechal. E certamente foi um homem forte da organização por mais de 5 anos. Era feirante antes de entrar no mundo do crime. Completou o curso secundário, fato poucas vezes anotado nos arquivos do DESIP, já que mais de 80% dos presos têm apenas o primário incompleto, retrato da sociedade desigual de onde saíram. Lengruber era muito forte, quase 1,90 m de altura, mulato, fácil de reconhecer pelas deformações que apresentava nos dedos da mão. Na mão direita tinha cicatriz de uma carreira criminosa que começou quando era pouco mais do que um rapaz. Foi processado por tráfico de entorpecentes em 72. Pelo artigo 27 da Lei de Segurança, foi condenado 1 ano depois, 10 anos de cadeia por assalto a banco. Ao todo, 34, as vezes que ele enfrentou os tribunais. Condenações a perder de vista. Foi apontado como um dos elementos mais duros da primeira linha do CV. Responsável pela aplicação da lei interna do grupo. Chefiou a organização no presídio do Bangu. Diabético em alto grau, morreu na cadeia. 20º, Expedito de Souza, o Capenga. Esse homem até a polícia sabe pouco. Não era uma figura muito popular na Ilha Grande. 21º, Paulo da Cunha Franco, veterano de fugas das cadeias cariocas. Vai se transformar anos depois num dos mais importantes líderes do CV, no complexo da Frei Caneca. Em 83, participa do massacre de integrantes das organizações rivais nos presídios do continente, movido pelo ódio contra a polícia e o sistema penal.
Sua filha Valdinéia Macedo, 13 anos, foi morta com um tiro na cabeça na Ilha Grande durante uma visita. A menina acabou na linha de tiro quando 2 detentos tentaram escapar. 22º, Jorge Gomes de Moraes, o Donga, primeiro assaltante de bancos do Rio de Janeiro, chefiava uma quadrilha que deu muito trabalho para a polícia, já está morto. 23º, Francisco Rosa, o Horroroso, fazia jus ao apelido. A natureza não foi generosa com ele, era um homem extremamente feio e mal encarado. Mas, dizem seus companheiros, era muito boa praça, foi caçado impiedosamente por se destacar no roubo de banco e de instituições financeiras. Era tido como um criminoso cruel, capaz de matar à toa. Horroroso integrou a quadrilha de Antônio de Barros, o Antônio Branco. Trabalhou com Liesse de Paula, um dos comandantes do grupo de Lúcio Flávio. Morreu num violento tiroteio com a tropa de choque da PM durante uma rebelião no galpão da Quinta da Boa Vista, zona norte do Rio, em 84. Esse provavelmente é o presídio mais promíscuo do mundo. Em 93, pelo menos 20% dos presos detidos eram portadores do vírus da AIDS. Durante a tentativa de fuga, Horroroso, Marta Rocha e Antônio Branco tomaram o diretor do galpão como refém. Era um coronel da PM, Darcy Bittencourt. Os amotinados repetiram as exigências dos guerrilheiros que haviam sequestrado o embaixador americano 15 anos antes, Charles Elbrick, avião e um salvo-conduto para asilo político no México. Como eram condenados pela Lei de Segurança Nacional, entendiam que mereciam o benefício do asilo. Resultado, a tropa de choque invadiu a galeria onde estavam encurralados, depois de 8 horas de cerco. Houve enorme fuzilaria, morreram todos, inclusive o diretor do presídio. Os 3 assaltantes mortos estavam no galpão da Quinta, para aguardar julgamento em mais de um processo. Tinham vindo na Ilha Grande. Nos anos que se seguiram até fim de 78, outros presos ilustres aumentaram o caudal do CV. Mais adiante vamos falar desses que chegaram por último, que agora fazem parte da lista dos grandes chefões do crime organizado no Rio. Do núcleo inicial da organização, poucos sobreviveram à vida de fugas, rebeliões e confrontos com a polícia. 2 deles foram executados no meio da rua, depois de escapar da Ilha Grande, porque se recusaram a dividir os lucros do crime com o CV. Valdomiro Alves, o Dudu, fugiu da cadeia. Se associou ao advogado André Teixeira dos Santos na venda de droga. O dinheiro devido ao CV não era entregue, ou era entregue com 2 ou 3 meses de atraso. Os malandros investiam no mercado de capitais e no dólar. Acabaram fuzilados e enterrados num terreno baldio. Nos fundos da favela da Varginha, em Manguinhos, os corpos nunca foram encontrados. Durante a metade de uma década, entre 74 e 79, a força da organização ficou limitada pelos muros do Instituto Penal Cândido Mendes. Foi o período da afirmação de um princípio: organizar para sobreviver, unir para resistir. Essa é a fase bonitinha da história, coisa de cinema, um punhado de homens oprimidos por um sistema carcerário violento e corrupto. Lutaram por reivindicações justas, obtiveram atendimento da maioria das exigências. Os companheiros e esposos já dormiam no presídio. Um abrigo foi construído exatamente para isso. As celas da Galeria B ainda não estavam definitivamente abertas, mas alguns presos vermelhos, entre aspas, começam a circular pelo presídio. Esses prisioneiros puderam participar das peladas no pátio. Daí surgiu a ideia de fundar um time. Foi realmente a fase heróica do CV, antes que tudo descesse pelo ralo, do tráfico de drogas em larga escala, das matanças dos morros e do tudo por dinheiro. Foi a época em que os presos comuns viram os ativistas políticos indo embora, um a um. No dia 29 de agosto de 1979, a Anistia Geral aparece na primeira página dos jornais. A lei tinha sido sancionada na véspera pelo presidente João Batista Figueiredo. Na Ilha Grande, o comentário típico do criminoso profissional: isso não é coisa de bandido sério.